pessoas, vamos começar hoje então nossas aulas sobre administração geral, ok? Muito bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção e também logística empresarial. E minha experiência profissional aí durante 35 anos, 30 anos aproximadamente, na área de administração, de logística, de administração de recursos, ok? Legal, uma breve apresentação. Então, o que é a administração, não é? De um modo geral, pode-se dizer que a administração é uma atividade humana que consiste na realização de objetivos através das pessoas, visando também a otimização dos recursos envolvidos. Então você tem que administrar, né, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos estruturais, recursos de produção, enfim, tem que administrar e otimizar esses recursos todos em busca de um resultado, ok? Tais recursos devem ser geridos de forma prática e eficiente, de modo que os objetivos sejam atingidos no tempo previsto, com a melhor combinação possível entre máxima satisfação e mínimo dispêndio. Então, quando falamos em otimização, você vai pegar todos os recursos, dispô-los em uma organização harmoniosa para que você atinja os objetivos finais, né, resultados, lucro, crescimento e perpetuidade do negócio, da empresa, ok? Da companhia, sempre com o mínimo dispêndio, ou seja, com o controle e o gerenciamento total dos custos de toda a operação, de todos os processos dentro da empresa, processos industriais, processos comerciais, né, processos de staff, né, de administração, de recursos financeiros e humanos, ok? Qual que é a origem da administração? Não é? Então, como ciência, a administração ela é muito recente, ela data aí do final do século XIX, início do século XX. Isso como ciência, ok? Como de forma organizada. No entanto, há milhares de anos atrás, o homem já praticava algumas coisas que poderiam ser chamadas, né, de funções de administrador, né, como planejamento, organização e controle, não é? Algumas dessas atividades eram de forma aleatória, né, aconteciam em gestão já. Há indícios que comprovam, por exemplo, que por volta de 4000 a.C., os egípcios, né, conheciam planejamento, organização e controle. Tá? Por volta de 600 a.C., Nabucodonosor havia instituído controles de produção e incentivos salariais, ok? Isso já é uma forma de você colocar a administração, não é, para organizar os processos, organizar os recursos, perfeito? A origem da administração, então, por volta de 175 a.C., os romanos já descreviam cargos, né? Já era uma forma, alguns conceitos de administração aqui também já existiam. Em 1776, o Arsenal de Veneza utilizava a contabilidade de custos e controles de estoques, não é? O exército sempre controlava todo o seu armamento, não é? Todo o custo com armamento e controle de tudo aquilo que havia à disposição nos estoques. Muito mais poderia ser falado a respeito, porém, é certo que se tratavam de casos de sucesso em decisões que haviam sido tomadas de maneira empírica, na base do bom senso, ou seja, atitudes aleatórias, não é? Processos aleatórios que aconteciam sem ser determinados, sem estar ali, sem processos estudados, não é? Como se fosse parte de uma ciência, ok? Os conhecimentos rudimentares de administração, contudo, satisfaziam as necessidades de uma sociedade meramente artesanal. Então, antes aí das revoluções industrial, você tinha esses processos
simples e aleatórios que, de alguma forma, funcionavam, né, para o tipo de produção que existia, que era basicamente o artesanal, a manual, não é isso? Então, com isso, você não precisava de grandes esforços para controlar a sua produção, seus processos, enfim, não existia produção em grandes escalas, não é? Era tudo feito de forma artesanal, por isso os processos até tinham lá a sua eficiência. A partir de 1776, o cenário começou a mudar, não é? Então, naquele ano, o inglês chamado James Watt inventou a máquina a vapor. A partir daí, você já tem, né, um processo de transporte, não é, de pessoas, de coisas, né, de produtos, de uma forma muito mais profissionalizada, ok? Resumidamente, podemos dizer que muita coisa importante aconteceu no último terço do século XVIII, que viria a mudar radicalmente os destinos da humanidade. Por exemplo, né, todos os eventos que aconteceram aí do século XVIII, século XIX, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, ideais de liberalismo econômicos, etc. Todos esses eventos, né, de alguma maneira, contribuíram para mudar o destino da humanidade. E com isso, né, os conceitos na área da administração de recursos, ela foi se alterando, não é? Foi mudando, foi melhorando, foi se atualizando para seguir as tendências do povo da vida moderna, ok? A máquina veio substituir as forças braçal do homem, né? Trazendo a industrialização no lugar das pequenas oficinas artesanais. Então aqui, quando você tem as máquinas começando, né, a era industrial, elas já trazem a industrialização de forma mais concentrada, não é isso? Grandes produções, em grandes volumes, grandes escalas. Isso deixa, né, com isso a produção deixa de ser artesanal, ela passa a ser industrializada, perfeito? Paralelamente, né, durante a Revolução Industrial, ocorrem inúmeras descobertas e invenções, notadamente na área de transportes e comunicações. Tudo isso vai contribuindo, não é, para a administração, para que, né, a administração de recursos seja cada vez mais concentrada, seja cada vez mais estudada. A invenção da máquina a vapor, como falamos, dentro de um contexto citado, acabaria por provocar uma significativa alteração nos processos produtivos, que ficou conhecido como Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ocorreu aí de 1780 a 1860, né? Principalmente aí com o transporte, né? Com ferro e carvão, aí, né? Que era a concentração da produção do aço, não é? E o carvão sempre como uma forma de combustível. E a segunda Revolução Industrial, ela aconteceu de 1860 a 1914. E aí você já tem o aço e a eletricidade como fontes mais poderosas, não é? Que acabam por fazer que a Revolução Industrial anterior, que tinha aí o ferro e o carvão, basicamente como, né, material de ponta, né, material mais utilizado, energia mais produtiva, o aço e a liberdade trazem uma nova realidade. E isso altera ainda mais a necessidade de controle de processos, de custos, de gasto, de planejamento, organização, direção e controle, perfeito? Tudo isso vai alterando a vida e vai fazendo com que a administração comece a ser estudada como ciência. Surgiu então a indústria e o homem descobriu que não sabia administrar, não é? Com isso, com todos esses processos, todas essas revoluções, essa evolução natural, né, industrial, veio também a necessidade de administrar melhor então todos os recursos. No início, buscou-se modelos nas organizações religiosas e militares, mas concluiu-se rapidamente que seria preciso inventar uma administração própria para as empresas.
Então a economia e a contabilidade já eram ciências, não é, bastante utilizadas, bastante antigas, que principalmente nos modelos de religiosos, aí, nas organizações religiosas, eram muito difundidas, né, bastante avançadas. E os exércitos também sempre utilizaram, não é, formas, né, principalmente a administração de logística, né, como vimos lá, de controle de estoque, de armamento, enfim. Esses modelos, eles serviram de base, mas tinha-se que contribuir, né, que inventar uma administração própria para as empresas, que envolvia outros ambientes, outras necessidades, não é? Outros recursos. Assim, para fazer frente ao desafio de conduzir essas organizações, surgem a partir do século, né, do início do século passado, do século XX, os primeiros estudiosos da administração, que vão definir as primeiras teorias administrativas. Essas teorias espelharam a maneira pela qual as organizações foram geridas. Então, a evolução da administração, ela passou aí por diversas teorias que iremos abordar, iremos discutir cada uma delas durante o nosso curso, perfeito? Cada teoria se pautou em critérios, né, criados para responder às características do ambiente, as características da época, não é? Do tipo de negócio, da organização dos estados, dos países, enfim, como essas relações entre, né, capital, força de trabalho, elas foram se desenvolvendo. Desta maneira, sempre que o ambiente evoluiu, novas teorias apareceram em resposta aos novos desafios. Então, quando o mundo ia se alterando, o ambiente externo, né, as empresas, ele ia se modificando, ele ia evoluindo, as empresas tinham que evoluir também, internamente, evoluir o conhecimento das pessoas, ok? Portanto, para uma boa compreensão dessas teorias e, principalmente, para entender os critérios que foram a base de seu sucesso, torna-se extremamente importante entender o ambiente do início do século XX e a sua evolução até os dias atuais. Então, como dissemos, vamos aí abordar todas as teorias da administração desde o século XX até os dias atuais. É uma ciência bastante nova, uma ciência que podemos dizer que temos aí 100, 120 anos de história. Portanto, é uma ciência muito fácil até de se estudar, não é assim? De adquirir conhecimento sobre todos esses processos, sobre todos esses anos, esse andamento, ok? O ambiente sempre está em transformação e assim também as empresas, conforme falamos. O ambiente externo vai evoluindo, vai se alterando, vai trazendo novas necessidades e as empresas têm que buscar, de alguma forma, essa evolução, esse entendimento de que é necessário essa evolução, ok? Vale a pena percorrermos as diversas épocas, destacando suas características e os reflexos das teorias da administração. Como dissemos, iremos abordar então todas as épocas e os conceitos, né, que foram evoluindo de década para década e assim por diante. De maneira bastante simplificada, o século XX se inicia apresentando as características listadas a seguir, conforme veremos, ok? O ciclo lento das inovações tecnológicas, né, no século XX, essa era uma característica. Era tudo muito lento, as evoluções aconteciam, mas de forma bastante lenta. A economia era razoavelmente estável, né, não tinha essa globalização que tem hoje. Então, tudo acontecia de uma forma muito mais estável, as economias estavam, né, se alteravam muito pouco. Sistemas inexpressivos de comunicação, até porque a economia hoje em dia evolui muito rápido, não é? Em função, tem alterações aí muito constantes em função da comunicação, que hoje é em tempo real, não é isso?
Antigamente não era assim. Sistemas ineficientes de transporte, então, antigamente, né, mesmo aí surgindo as ferrovias, não é? Ainda o transporte era bastante deficiente, ainda, né, precisava de um tipo de, de, de combustível, né, que demandava bastante volume, bastante trabalho. Então tudo isso ainda não estava bastante evoluído no século XX. Os trabalhadores com baixa qualificação, claro, as indústrias estavam surgindo, então pessoas com qualificação ainda não estavam formadas, né? Não existiam escolas de formação profissional ainda, não é? O baixo poder de negociação da classe trabalhadora. A classe trabalhadora nessa época tinha menos poder do que tem hoje, né? Se hoje, né, já é uma situação bastante desigual em alguns momentos da força de trabalho com o capital, antigamente era muito pior, não é? Porque o trabalho ele era dado sem direitos trabalhistas, enfim, existia uma série, né, ou não existia uma série de informações que hoje existe. A evolução era lenta do processo cultural, não é? Não existiam escolas profissionais, uma cultura empresarial, não é? Então tudo isso foi se desenvolvendo durante o século XX. Quando iniciou aí as revoluções industriais, a primeira, né, revolução, ela tinha todas essas características. A baixa competitividade de mercado, né? Ou seja, quem tinha uma indústria, basicamente só ele fazia aquele material, era muito concentrado. Temos o exemplo de Ford, né, com a velha frase, né, sobre você pode comprar um carro por várias, né, por várias cores, desde que seja preto, enfim. Só uma ideia de como era, né? Era muito concentrado, poucos fabricavam determinados produtos, então você tinha aí verdadeiros monopólios, mas em pequenas quantidades, apesar da população ser muito menor também, as necessidades já existiam. Então, de uma forma resumida, a cronologia das teorias de administração, elas seguem esse processo aqui, bastante resumido. Em 1903, então, falaremos, né, nessa época, estaremos discutindo aqui as teorias da administração científica. A partir daí, teoria da burocracia, teoria clássica, né, de Fayol, começamos lá com Taylor, vamos para Max Weber na teoria burocrática, teoria clássica, né, mais voltada aí para o lado de Fayol, né, que foi o prepulsor, teoria das relações humanas, aí vários autores, teoria estruturalista também, vários outros autores, teoria dos sistemas, teoria neoclássica da administração, a teoria baseada no comportamento, no desenvolvimento organizacional, comportamento humano, desenvolvimento humano, né? Teoria das contingências, aqui você já começa a ter bastante reflexo sobre a velocidade com que o mundo vai se alterando, não é? E aí temos aí, na década de 90, as novas abordagens da administração, com autores aí como Peter Drucker, aí bastante recentes, e a partir de 2000, simplesmente a gestão de marcas, a terceirização, enfim, e outras ferramentas mais surgindo, ok? Muito bom. Então, resumindo aí um pouco de tudo que falamos e acrescentando um pouco mais sobre uma nova ótica, a teoria da administração tem sua marca inicial declarada a partir da Revolução Industrial, ok? Mas muitos diriam que até antes, até o próprio Nicolau Maquiavel, né, até 1527, aí o primeiro teórico teria sido considerado o primeiro teórico da administração ocidental. Desenvolveu técnicas de simular e fingir que se aplicam em qualquer empresa, de uma forma, vamos dizer assim, teórica, ok? Também teóricos da economia, não é? Adam Smith e Joy Baptiste Say, não é? Dedicaram muitas páginas à administração de empresas. A administração de forma científica aconteceu seguramente na Revolução Industrial, ocorrida a partir de 1770, mais precisamente, não é?
mas ainda não era uma ciência. Começou a ser uma ciência um pouco depois disso, praticamente durante aí a segunda revolução industrial, a partir de 1903, ok? Muito bem. Então, quais são as principais teorias da administração e seus principais enfoques? Todas as teorias que iremos aqui estudar, que iremos aqui discutir, não é? Então, separei um quadrinho aí, discutindo, né? Destacando qual foi a ênfase, quais eram as teorias administrativas e os seus principais enfoques. Então, as teorias, quando surgiram, elas primeiro tinham ênfase nas tarefas. É a nossa administração científica, a racionalização do trabalho, né, no nível operacional. Aprofundaremos todas essas informações mais adiante, tá? Aqui é só para dar uma ideia geral de todos os assuntos. Né? Quando a ênfase foi na estrutura, surgiram então a teoria clássica, a teoria neoclássica, né? Teoria clássica, mais destacando aí enfoque na organização formal, e a neoclássica, né, nos princípios gerais da administração, as funções do administrador, não é? A teoria da burocracia, aquela organização formal burocrática, racionalidade na organização. E a teoria estruturalista, ela já tinha aí uma múltipla abordagem, ela levava em consideração a organização formal e informal, né? Aqui você já começa a considerar as pessoas, né, agindo diretamente nas organizações de forma informal. E a análise intraorganizacional, ou seja, dentro da empresa, a organização, né, como ela funciona, quem participa dela, quem pode dar os parâmetros e como as pessoas vão participar de forma ativa, ok? Aqui, quando as ênfases mudam, né? Quando a ênfase volta-se muito mais às pessoas, né? Com essa necessidade de participação de todos. Tem a teoria das relações humanas, né? Organização informal. As pessoas estudam a motivação, a liderança, as comunicações e dinâmicas de grupo. Teoria do comportamento organizacional, aquele comportamento que as empresas dedicam ou pelo menos desejam das pessoas, né? Quais são os estilos de administração, teoria das decisões, como tomar decisões, não é? Integração dos objetivos organizacionais e individuais, ou seja, os interesses aqui do capital e da força de trabalho, trabalhando lado a lado para melhorar os resultados, ok? Teoria do desenvolvimento organizacional. Aqui você já fala de mudança organizacional planejada, não é? Abordagem de sistemas abertos, né? Onde você tem informações entrando por diversos canais, não é? E tentando fazer com que você tenha diversidade de materiais, de recursos, mas sempre respeitando como se fosse um sistema, com alguns canais de saída, onde tudo possa funcionar de uma forma organizada, ok? Muito bom. E além disso, as últimas ênfases, né, da administração no ambiente, aquela teoria estruturalista. Nós vamos pegar então todos os assuntos anteriores e vamos estruturar isso numa análise infraorganizacional novamente e também análise ambiental. Ou seja, veremos aqui a estrutura interna, os processos internos e o ambiente externo, como as duas coisas se encaixam, ok? E nessa teoria neoestruturalista, a abordagem desse sistema aberto, não é? Sistema com governo, sistema com importações e importações, não é? Um sistema neoliberal onde possa todos os agentes, né, trabalham de forma organizada, ok? A teoria da contingência, ela leva em consideração sempre, né, a análise ambiental, né, imperativo, os processos externos, né, como funciona o ambiente que a empresa está, né, colocada, qual é a economia, qual é como as decisões políticas administrativas podem
influenciar nesse ambiente e vice-versa. Como que o ambiente interno ele pode refletir em algum ambiente externo. Abordagem também de sistemas abertos, né? Cada vez mais essa contingência, ela quer dizer que você terá que ter aqui líderes situacionais, ou seja, ao invés de seguir conforme, né, as teorias anteriores, cartilhas pré-definidas de comportamento, nós vamos aqui ter um sistema cada vez mais aberto. Para cada situação seja tomada um tipo de decisão diferente, ok? E até a ênfase da administração na tecnologia, né? Também dentro dessa teoria de contingência, reagindo de acordo com que o mundo, a velocidade, não é? Com que o mundo se reorganiza, como vão surgindo novas necessidades, surgindo novas formas e maneiras de pensar e de administrar, ok? Administração de tecnologia, né? Imperativo tecnológico, como a tecnologia começa a fazer toda a diferença, não só na administração, como nos transportes, como na troca de informações, velocidade de informações e alteração, né, de todo o processo econômico, processo industrial, processo de administração, perfeito? Então até aqui fizemos uma introdução breve às nossas aulas de administração, perfeito? Continuaremos nas nossas próximas aulas abordando então cada uma dessas teorias de administração que aqui demos apenas um pequeno resumo. Até aqui eu agradeço, até mais, muito obrigado.